Boa tarde, irmãos, tudo bem? Estão tranquilos, com um pouquinho de frio, né? Porque a temperatura caiu de repente. E como eu disse de manhã, eu iria anunciar à tarde o possível título do meu possível novo livro. Está aí na tela já então. A história dos três Guilhermes. De países e realidades diferentes, a vida deles foi marcada pela mesma mensagem e pelo mesmo ideal. Que Guilhermes são esses aí? Alguém sabe? Primeiro lá, quem é? Quem foi? Guilherme Miller? O do meio? Ficou difícil agora? O de cá? Guilherme Stein Jr. Do meio ninguém arrisca? Guilherme Bels. Tá vendo? Preciso publicar o livro mesmo, né? Resumidamente, quem foram? Miller, né, um dos grandes nomes do millerismo, né, obviamente, daquele grande reavivamento que ocorreu nos Estados Unidos, lá em meados do século XIX. O Guilherme Bels, lembram quem foi? Primeiro adventista batizado, convertido pela mensagem adventista que chegou em literatura, né? Batizado no Brasil não, batizado no Brasil foi o Stein. Primeiro batizado foi Stein, primeiro converso foi o Bels. Mas por que você já vai entender por que não foi o primeiro batizado também o Bels, né? E o Stein foi uma figura muito importante nos primórdios da igreja no Brasil, né? Foi o primeiro editor, primeiro professor, primeiro um monte de coisas, que era um homem muito capaz, né? Então, na hora que eu lembrei, os três foram Guilhermes, né? Então, a história dos três Guilhermes, né? Embora um fosse o William, e os outros dois se chamavam Wilhelm, porque eram descendentes de alemães, né? Então, mas em português é tudo Guilherme. Então, está valendo. E eu creio que vai ser assim. Acharam interessante, assim, atrativo o título? A história dos três Guilhermes? Então, estou investindo nisso aí, estou escrevendo aos poucos aí nas minhas madrugadas, né? Vamos lá. Hebreus capítulo 13, no verso 7, na Bíblia em linguagem de hoje, traz ali uma admoestação de Paulo, sobre quem eu preguei de manhã, né? Quem perdeu, está aí no canal da igreja a gravação, né? Então, Paulo, nós cremos que a carta aos Hebreus também é de autoria de Paulo, temos vários motivos para crer nisso. Ele diz assim: lembrem-se de seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês, pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que tinham. Então, qual é a recomendação do apóstolo Paulo para nós em relação aos pioneiros? Lembre-se deles, pensem neles, imitem a forma como viveram e como morreram também. Interessante, né? Isso é identidade, manter a nossa identidade, manter a nossa história, o legado, né? Não esquecer daqueles que nos antecederam e seguir no mesmo espírito deles, né? A forma como morreram. Quando eu leio isso, eu lembro dos 3 lugares que mais me impressionaram em minhas pesquisas para escrever esse livro aqui, ó. Já leram? A chegada do Adventismo no Brasil? Quem não leu, fica aqui o convite, tá? Eu sou suspeito, mas apesar de tudo, eu digo assim, que não é por ser um livro que eu escrevi, mas é pelas histórias que estão aqui, dos pioneiros, né? Inicialmente foi o meu TCC de jornalismo, trabalho de conclusão de curso, né? Aí depois, a Casa Publicadora se interessou, e no ano 2000 publicou a primeira edição, primeira versão dele, tem esse aí, aquele menor, né? Capa preta, né? Aí mais recentemente, atendendo a um pedido da divisão sul-americana, eu atualizei o livro, acrescentei muita informação que nesses últimos anos foram surgindo, né? E eu pude visitar lugares sobre os quais eu só tinha falado, mas nunca tinha estado lá, e Deus me deu a oportunidade de visitar vários desses lugares, né? Fora do Brasil, inclusive. E eu costumo dizer, quando me perguntam quais foram os lugares mais impressionantes para você nas suas pesquisas, eu não penso 2 vezes, foram 3 cemitérios. Só adventista mesmo para... né? Visitar cemitério e achar interessante, né? Mas foi, de fato. O primeiro deles, óbvio, né? Não pode ser outro senão o de Battle Creek. Lá estão sepultados vários pioneiros, entre eles Ellen White, Tiago White, a família White está lá, né, sepultada. E a gente fica pensando, né, que festa vai ser no dia da volta de Jesus, essa família se reencontrar, né? E o outro foi o cemitério dos pioneiros, lá em Taquara, Rio Grande do Sul, né, ali na região de Rolante, né, tem o cemitério dos pioneiros, fica bem atrás da igreja de Rolante, ali, Fazenda Passos. Lá estão vários pioneiros também, entre eles o primeiro pastor, espero que a garganta aguente aqui, o primeiro pastor brasileiro ordenado a ministério. Quem foi?
Tá vendo como Paulo tinha razão? José Amador dos Reis. José Amador dos Reis, primeiro pastor brasileiro, porque até então eram pastores que vinham de fora, né? De origem alemã, americanos. Pastor José Amador dos Reis, se eu não me engano, em 1920, foi ordenado ao ministério. Ele está sepultado lá naquele local. E o outro cemitério é de Gaspar Alto, que é o cemitério da Esperança, onde estão ali Guilherme Bels, deixa eu voltar aqui, a esposa dele, né, que é a Johanna Bels, está ali no centro. August Olme, não, esse foi sepultado no Rio Grande do Sul. Eu sei que tem um parente aqui dele, inclusive, né? Rubens Olme, que é bisneto. August Olme foi o primeiro ancião de igreja adventista no Brasil, né? Que foi batizado junto com o Guilherme Bels, eram grandes amigos, né? Foram os primeiros líderes da igreja lá em Gaspar Alto. E ali então em Gaspar Alto, próximo da igreja, atrás tem um cemitério onde estão esses pioneiros. Por que esses lugares me impressionaram? No caso dos 2 cemitérios do Brasil, quando eu estive lá, a posição dos túmulos. Então, estou negociando ainda. Eu falei, se eu morrer, ela assistiu. Eu falei, se eu morrer antes da volta de Jesus, apesar de eu não ser alemão, vocês me deixam eu ser enterrado aqui? Aí os irmãos estão brincando, vamos ver se a gente consegue um lotezinho para você aqui. Eu espero não morrer, né? Espero que Jesus volte logo. Mas o futuro a Deus pertence, né? Preso acho que eu vou ser, mas morrer não sei. Então tá. Nesses 2 cemitérios, no Rio Grande do Sul e no de Santa Catarina, os túmulos estão todos voltados para uma mesma direção, né? E diferentemente dos cemitérios pequenos, que tem sempre assim um corredor central, e os túmulos ficam voltados para o corredor central, né? Os pés dos túmulos ficam todos para o corredor. Lá em Taquara e em Gaspar Alto estão todos voltados para uma direção e o corredor no meio. Aí eu achei estranho aquilo, né? Perguntei para os guias, né? Tanto lá quanto em Gaspar Alto, e a resposta foi a mesma. Você sabe que direção é aquela? Eu não sabia, eu estava numa região que eu não estava bem assim localizado. Aí o guia falou assim, lá é o Oriente, lembra? Aí tanto a Bíblia quanto a Ellen White, acho que no Grande Conflito mesmo, ela fala, né? Surge logo no Oriente uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, escura a princípio, depois vai ficando radiante, é a nuvem de anjos que rodeia o Salvador. Os pioneiros pediram para ser sepultados naquela direção. Aí você pode pensar, nossa, mas não, o que custava ele ressuscitar assim e depois se virar e ver? Não é essa a questão, é a fé. Eles queriam que mesmo mortos, isso falasse. Não é o que diz Apocalipse? Morrem no Senhor, mas as suas obras os acompanham. Então, olha só, a minha vida foi tocada por isso. Eu fiquei emocionado assim, né? Porque, puxa, que coisa linda, né? Eles queriam estar naquela posição, acordar e já ver Jesus. Primeira coisa que eles querem ver, né? Depois de ressuscitados. E a vida deles, como diz o texto de Paulo, né? A vida e a morte deles continua falando de alguma forma, né? Por meio das obras que eles deixaram. Então, se você me perguntasse quais foram os lugares mais impressionantes, foram vários, mas os cemitérios mexeram comigo, né? Foram muito impactantes. Aqui é um texto de Ellen White, em Testemunhos para a Igreja, volume 6. A história passada desta causa deve ser repetida muitas vezes ao povo. Então eu estou obedecendo Paulo e Ellen White aqui hoje, né? Deve ser repetida muitas vezes ao povo, tanto aos velhos quanto aos moços, para preservar a identidade, né? Necessitamos rememorar frequentemente a bondade do Senhor e louvá-lo pelas suas maravilhas. Eu fico feliz porque eu fui convidado hoje pelos jovens, e os jovens pediram para falar sobre identidade, sobre esse legado, né? Então quando eu vejo aí os moços, né? Como se falava antigamente, os moços e as moças, né? Interessados nisso, é muito bom. Isso é maravilhoso, na verdade, né? Ver como essa história ainda desperta a atenção e como ela é importante para as novas gerações. Nós não somos uma igreja qualquer a mais. Se fosse para criar uma igreja a mais, nem precisava, tem tantas boas igrejas aí, não tem? Nós temos um diferencial, nós temos uma missão especial. E esse DNA não pode ser ignorado, né? Esse legado não pode ser ignorado. Senão, somos uma a mais, né? E quando eu falo isso, não é com nenhum tipo de arrogância, pelo contrário, é uma responsabilidade, né? De partilhar uma verdade que é hoje, por exemplo, a questão da semana da criação, os 6 dias literais de 24 horas, e o 7º como dia de repouso. Quase ninguém mais fala sobre isso.
Santuário celestial. Quantos falam sobre isso? 3 mensagens angélicas do Apocalipse. Quem fala sobre isso? Tem muita coisa aí que, se a gente não falar, praticamente mais ninguém estará falando, né? Outro texto, esse aqui é um clássico, né? Você deve já saber de memória, talvez até. E essa foto aí foi uma das últimas, se não a última, de Ellen White, antes um pouquinho dela falecer. Ela faleceu com quantos anos? 86. Quase, 87, né? 1915, né? Então ela já estava bem velhinha já. E ela disse assim, ó, já no alto da sua idade, ela disse assim: ao recapitular nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até o nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus. A ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Quando alguém fica, será que a igreja não vai rachar, porque tem progressistas aqui, conservadores lá, porque lá na Europa aconteceu isso, porque não sei o quê, a igreja não vai se fragmentar? Eu digo, só se você esquecer do passado. Já passamos por muitas tempestades. Lembra da apostasia alfa com o John Kellogg? A igreja ia acabar lá, 1901, 2 ali, atravessou. Houve outras crises, outros problemas, e sempre haverá, porque o dragão irou-se contra a mulher e foi pelejar contra o restante de sua descendência. O povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o dom de profecia, o diabo vai sempre atacar esse povo. Na internet, hoje mais ainda, né? Com a internet agora virou uma bagunça, né? Que tem de gente gravando vídeo contra a nossa igreja, contra Ellen White, contra... Não é novidade, né? E por que se espantar com isso? Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que a gente esqueça do que Deus já fez por nós no passado. Então, um olho para trás, um olhar para o passado e contemplando o futuro e avançando. Agora, quem esquece de onde veio, não sabe por que está aqui nem para onde vai, né? Então, vamos atender a esses chamados, né? Dito isto, que é só para a gente ter uma noção da importância de um momento como este, de um convite deste que os jovens me fizeram, eu vou agora começar com o primeiro Guilherme, que é justamente o Guilherme William Miller. Quanto mais eu leio sobre a vida desse homem, mais eu fico maravilhado, fascinado, né? Eu tenho pesquisado agora bastante para escrever o livro, né? Então estou revisitando essa história. E eu intitulei até... O meu livro vai ter 3 sessões, óbvias, né? A sessão do Miller, a do Belz e a do Stein. A do Miller eu chamei de soldado deísta a pregador do advento. Você sabia que ele foi um capitão do exército? Sabia que ele se tornou um deísta, apesar de ter nascido no lar batista? Pois é. Deísta não chega a ser um ateu, mas é quase um ateu funcional, né? Então tem muitos dados assim, interessantes da vida de Miller, que não dá tempo de contar agora, né? Mas bem resumidamente, ele era filho de fazendeiros, né? Religiosos, batistas, e acaba se tornando um deísta. Passou a debochar do tio dele que era pastor, fazia chacota, hoje como é que fala que hoje? É zoar, né? Começou a zoar dos cristãos e tal. O Miller jovem virou um zoeiro, digamos assim, né? Debochava dos cristãos. Porém, tem um outro traço interessante que Deus vai usar muito no futuro, né, de Miller. Ele era um rapaz lia muito, era muito pesquisador, interessado em conhecer e aprender. Só que na casa dele só tinha uma Bíblia, um inário e um livro de orações. Eles eram pobres, não tinham recurso. Então ele lia o que tinha ali, alguém emprestava um livro, ele lia e tal. Depois ele, quando muda para outra cidade, lá ele vai se casar, lá tinha uma biblioteca, então ele vivia na biblioteca. Só que tem um detalhe, quando ele cresce e se muda lá para Pulteney, ele conhece alguns intelectuais deístas, que liam livros de Thomas Paine, daquele Hume, né, que era também um ateu, grande escritor de vários livros. Começa a ler vários autores assim, ateus. E aí é que Miller se torna um deísta, né? Ele acha assim que Deus... Ele pode até ter criado o universo, o mundo, mas ele se afastou. Ele não se interessa por esse mundo. Era assim que ele pensava, como deísta, né? Era um cara tão culto que tinha moços que queriam mandar cartas de amor para moças, pediam para ele escrever. Porque ele escrevia bonito, né? Com ideias assim. Então, aí os meninos pegavam a carta, davam para a moça achava que eram eles que tinham escrito, né? Mas era o Chat GPT Miller que escrevia essas cartas aí. Então era um rapaz culto. Quando criança ele lia escondido. Por que escondido? Porque o pai, fazendeiro, queria que o Miller ajudasse na roça. E tinha que estar bem, acordar bem. Mas ele
não aguentava. O Miller ele juntava nó de pino, de árvore, pedaço de árvore, né? E estocava isso para à noite alimentar a lareira. Quando os pais iam dormir, os irmãos, ele ia escondidinho lá e lia na lareira ali, livros que ele conseguia. Criança já era assim, né? Então você vai ver que é uma pessoa culta, realmente um homem preparado. Teve uma vez que o pai viu ali a luz assim, né? Resfolegante lá, pensou que era um incêndio, desceu e pegou o menino lá lendo, deu uma surra nele. Mas não tinha jeito, ele dava um jeitinho de ler sempre, né? Bom, em 1812, Estados Unidos entra numa batalha contra a Inglaterra. Uma batalha suicida, porque as tropas americanas eram maltrapilhas, eram mais milícias, né? Não tinha nenhum exército decente. Tinha 5.000 soldados contra 15.000 ingleses, bem treinados, capacitados, tinha acabado de enfrentar Napoleão Bonaparte. Era uma guerra perdida. Mas os patriotas americanos se alistaram, Miller também se alistou, e teve um grupo de homens que só aceitou combater se ele fosse o capitão, o chefe, o líder, né? Aí ele foi nomeado capitão do exército norte-americano, né? E aí, o que acontece? Eles vão para a guerra achando que iam morrer, né? Uma guerra perdida, mas eles vencem a batalha. 1812, né? Foi até 1814, 15 ali, e eles vencem os ingleses. Uma coisa impressionante. Isso mexeu muito com Miller. Ele começou a alimentar o pensamento de que Deus tinha algum plano para aquela nação e para a vida deles, né? Se eles perdessem, talvez os Estados Unidos voltassem a ser colônia inglesa. Essa batalha. Eles consideram essa batalha como a segunda guerra pela independência. Teve a primeira e depois essa aí. Em 1816, 4 anos depois de ele ter ido para a guerra, né? Então ele volta para a terra dele ali, Lowhampton, já morava de novo, né, onde ele tinha nascido, Lowhampton. Hoje tem um outro nome, depois eu vou ver ali, está anotado ali. Na época era Lowhampton, no estado de Nova York. Ele volta para casa e os amigos continuavam debochando da Bíblia, falando disso, e ele pensou assim, mas não pode, né? Tem algo mais. E quer saber? Eu vou estudar a Bíblia. Ele tomou uma decisão de estudar a Bíblia do primeiro verso até o último. E ele queria ver se ele encontraria contradições na Bíblia, para poder descartar de uma vez ou aceitá-la. Que proposta boa, né? Que interessante. Tanto que Ellen White vai chamar isso depois de hermenêutica millerita. É você pegar a Bíblia, só ela, e estudá-la de ponta a ponta, comparando texto com texto, sem se preocupar com o que os outros pensam, né? E ele fez isso, dedicou 2 anos intensos, né, à pesquisa na Bíblia, só com uma concordância para comparar texto com texto. Incrível, né, esse processo. Aí o que acontece? Ele estudando a Bíblia, vai texto por texto, livro por livro. Quando chega em Daniel 8:14, ele trava. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele já sabia que tarde de manhã quer dizer um dia, porque já tinha lido Gênesis, né? Foi tarde de manhã o dia primeiro, tarde de manhã o dia segundo. Mas o que quer dizer dia em profecia? Ele também já sabia, porque Isaac Newton, por exemplo, já tinha publicado um livro sobre profecias 100 e poucos anos antes, já entendendo que em profecia um dia vale um ano. E outros comentaristas protestantes também tinham esse entendimento. Não foi novidade, não foi Miller que inventou isso, não foram os adventistas que inventaram isso. Aliás, nem foram os adventistas que inventaram que o papado é a ponta pequena, ou a besta. O Newton já sabia disso. Isaac Newton influenciou muito os milleritas, tá? Só que não era o tempo do fim ainda. Quase que Newton fundou o adventismo. Já pensou? Mas não era o tempo do fim ainda. O tempo do fim era após 1798. Isaac Newton foi 1700 e pouco, então não tinha como ser ele, né? Mas ele avançou muito nessas pesquisas sobre a volta de Jesus e o juízo. Não sei se alguém aqui já leu o livro dele. Eu tenho em casa Daniel e Apocalipse. É fantástico. Não parece um teólogo adventista? Tirando uma ou outra discrepância, né? Mas é muito parecido com o que... Tem na Amazon. Eu acho que é da editora Pensamento, a mesma edição que eu tenho. Aproveitem, porque eu acho que vai esgotar daqui a pouco, né? É da editora Pensamento, uma editora até esotérica, né? Mas publicaram o livro do Newton, que é muito adventista, muito bíblico, é muito interessante. Vários trechos em latim, mas que preservaram no latim, mas tem muita coisa em português já traduzido também, que é fascinante, fascinante. Você vê como Miller bebeu
de outras fontes, inclusive Newton, né? Aí ele se depara com esse verso aí de Daniel 8,14 e se aprofunda nisso para tentar entender como era a proposta dele. Não queria avançar antes de entender cada verso. E ele conclui que o santuário a ser purificado deveria ser a terra. Era a compreensão deles na época. Eles não sabiam nada da doutrina do santuário. Não esqueça disso. Vai vir depois isso com Hiram Edson, especialmente, né? E outros mileritas que vão estudar o assunto, mas até ali achavam que o santuário era a terra. E se Jesus vinha purificar o santuário, quer dizer que é a volta dele para purificar com fogo o planeta. Conclusão: puxa vida, Jesus vai voltar daqui a poucos anos, daqui a 25 anos. E agora? Porque calculando, eles chegaram até 1843, depois fizeram um ajuste para 44, com base no calendário caraíta dos judeus antigos e outros cálculos mais, tudo certinho, estava tudo certo o cálculo, você sabe disso, né? 22 de outubro de 1844. E agora? Eu tenho que falar para as pessoas? Elas têm que saber disso? Mas ele tinha medo, né? Tipo Moisés, que não queria falar. Era uma mensagem muito difícil de dar ao mundo, né? Ele tinha medo, receio. Aí o que ele fez? Ele fez um trato, deixa eu ver se... Aí está, Lowhampton, a fazenda dele, lá em Nova York. Aliás, eu já vou adiantar algo aqui para vocês. A gente está planejando. A minha irmã, ela está criando aí uma agência de viagens, né? E em parceria, ela me convidou para ser o orador, né? Em janeiro a gente vai para Israel. Deus tem abençoado e deu certo. Vou com o pastor Roger, eu vou ser o pregador, ele vai ser o guia. E o mapa na mão, essa agência vai organizar tudo. E nós estamos sonhando, isso assim, foi por Deus, porque a gente organizou expedições lá para Gaspar Alto, já fizemos 2. E aí forma-se um grupo, uma van, a gente aluga uma van e vai lá, visita os lugares históricos, é bem legal. O grupo lá falou, por que não visitar também, então, lá um pouco mais para trás, né? No passado aí, Estados Unidos. Vamos lá, é só vocês quererem, né? E aí estamos planejando isso talvez para o ano que vem, de visitar esses lugares aí e vários outros. Fizemos um roteiro ali e o plano é esse, né? Estamos orando para que dê certo. Então, se tiver alguém com interesse aqui depois, amanhã a gente pode conversar. Muito bem. Lowhampton, no estado de Nova York, essa casa foi preservada, é um museu, está lá, você entra, você vê o quarto onde o Miller estudou a Bíblia. Olha lá atrás, o PowerPoint da época. Os milleritas chegaram a imprimir uns 300 desses posters para fazer as suas pregações. Esse é um desses, né? Original. Foi um amigo do Miller que elaborou. Daniel 2, as bestas, Jesus lá no centro, tá vendo? E na mesa ali, ó, o livro menor é a Bíblia e a concordância de Cruden é o maior. Não são os originais, são da mesma época, mas não são os originais. A Bíblia de Miller está no museu da Andrews University, lá no cofre, né? Onde tem inclusive um manuscrito do Miller. Nós vamos visitar a Andrews também. Se der certo, entrar no cofre. Vou conversar com o pessoal lá. Eu consegui na época que eu fui, quero ver se consigo levar o grupo lá também. Então você tem uma página de Isaac Newton, original, manuscrito, e tem a Bíblia do Miller lá nesse cofre. Bem, aí ele passou 2 anos estudando a Bíblia Sagrada. Só que, como eu disse, ele tinha medo de pregar. Estava com 50 anos, a minha idade, e ele estava com receio. E ele falou assim para Deus, vou fazer um trato com Deus. Ele pensou que ele ia se livrar do problema. Se alguém, era sábado de manhã, cedo, se alguém vier aqui à minha casa, bater na minha porta, me chamar para pregar esse assunto, eu vou. Aí ele sentou tranquilo e pensou, não vai acontecer. Meia hora depois, Irving, o sobrinho dele, bateu a porta e disse, tio Miller, papai me pediu para vir aqui convidar o senhor para ir lá à noite na igreja dele pregar sobre essas ideias que o senhor tem estudado na Bíblia. E agora? O que você faz? Ele saiu correndo, deixou o garoto na sala, saiu correndo, foi lá para um bosque, tem ali também, né, perto da casa dele, nós vamos nesse local também. Tem lá atrás a Rocha da Ascensão, onde vários milleritas estiveram lá para aguardar Jesus voltar, tem lá, preservado. Aí ele corre para o bosque, se ajoelha lá e chora e clama, Senhor, eu não posso, eu não tenho coragem. Mas no fim ele fala assim, se eu como capitão do exército, né, fui obediente aos meus superiores, como que eu não vou ser obediente ao meu Deus? Aí no fim ele se acalma e toma a decisão, eu vou pregar. Aí, olha que lindo, né? Ele estava orando, aquela localidade lá fica, eu não lembro agora os quilômetros, mas dá uma boa caminhada assim, sabe? Mais de 1 hora de caminhada
Então, enquanto ele estava orando, colocando Deus à prova, a oração já estava sendo respondida. Porque o menino já estava a caminho. Não é incrível isso, como Deus trabalha? Né? Ele está colocando ali uma condição que parecia impossível, o sobrinho já estava caminhando para encontrá-lo, meia hora depois, né? Incrível. E aí ele aceita o convite, prega lá naquela igrejinha e não para mais. Os convites vão chegando, aí ele começa a pregar em grandes igrejas e quer saber? Foi um reavivamento poderoso nos Estados Unidos. Tem alguns cálculos aí, eu vou passar aqui porque nosso tempo não é tão longo assim, tem uns vídeos. Em meu canal você procura lá, eu fiz um vídeo com o pastor Eleazar Domini, que agora é pastor nos Estados Unidos. Nós fomos lá ano passado e fizemos um documentário na fazenda do Miller e também na de Hiram Edson. Ficou bem interessante, se alguém já viu, pode concordar comigo, né? E quem não viu ainda está convidado. Põe no buscador do meu canal no YouTube, Hiram Edson, ou então Miller, você vai encontrar esse documentário. Não esqueçam que essa época também aconteceram eventos muito assim, interessantes, né? Próximos, como o terremoto de Lisboa, em 1755, o escurecimento do Sol e da Lua, a Lua Vermelha como sangue, em 1780, a Revolução Francesa em 1790, o fim dos 1260 anos em 1798 e a queda de estrelas bem pouquinho tempo antes, 1833. Então, para quem estava atento à profecia, era o fim do mundo mesmo. Só que na verdade era o começo do tempo do fim, não era o fim do tempo do fim, né? Mas para eles era o fim do mundo mesmo. Os Estados Unidos tinham na época 17 milhões de habitantes. 1 milhão de pessoas chegou a ser alcançado com essa mensagem. Por meio de publicações, de pregações, eles gastaram tudo que eles tinham assim, para investir na pregação. Publicar revistas e livros, panfletos, né? Hoje eles estariam usando a internet, com certeza, né? TV, rádio e tudo mais. 50 mil pessoas eram mileritas. 50 mil de várias igrejas. A intenção não era criar uma igreja nova, sabe disso, né? Era só reavivar as igrejas e preparar para a volta de Jesus. Então, milerita, tinha milerita batista, milerita presbiteriano, milerita metodista, ok? 50 mil pessoas estavam ali na expectativa, preparados para a volta de Jesus. Então, foi um reavivamento muito forte. Isso aí nos livros de história é chamado de o segundo grande reavivamento norte-americano, certo? Mas não foi só lá não, viu? Eu tenho lá em casa, eu acabei esquecendo de trazer, uma obra bem rara, que é o livro de um padre jesuíta chileno, chamado Manuel Lacunza, que escreveu, eu não lembro agora o ano exato, mas é por essa época, um livro com o título La Venida del Messias em Glória e Majestade, sobre a volta de Jesus. A mensagem era tão diferente que a Igreja Católica mandou ele parar de falar disso. Porque, não, o que tem a ver com a gente isso aí, né? No século XIX, na Inglaterra, em outros países europeus também tinha gente pregando isso. Não foi uma coisa que ficou só restrita aos Estados Unidos. Foi um fenômeno mesmo de estudo. Por quê? Porque o livro que antes estava selado acabara de ser aberto. Que livro? Daniel. Tu, Daniel, cele as palavras deste livro até o tempo do fim. Era o tempo do fim. Olha os sinais na tela que eu acabei de mostrar para vocês, né? Esses sinais apontavam que era o tempo do fim começando. E de fato, o livro Daniel começou a ser estudado e entendido. Pouco antes até já por Newton e outros, né? Então é uma coisa fantástica de ver, né? Como realmente o fenômeno estava acontecendo. Eu gosto de, quando eu falo desse assunto, eu gosto de comparar com um desapontamento anterior. Porque tem gente que fala assim, que vergonha, né? Começar um movimento com desapontamento. Quer dizer que o adventismo nasce do desapontamento? Sim, senhor, nasce. E não tem problema nenhum. Porque teve um outro movimento que nasceu de um desapontamento. Sabe qual foi? O cristianismo. Quando Jesus morreu na cruz, para onde foram aquelas multidões que tinham pão de graça, peixe de graça, cura de graça? Não tinha multidões que o seguiam? Foram tudo embora, dispersaram, né? Ficou um punhadinho de gente ali fiel, clamando a Deus por resposta. Um punhado de gente, alguns poucos homens e poucas mulheres, trancados numa casa. Alguns estavam indo para Emaús, falei de manhã sobre isso, né? Estavam ali, Senhor, o que aconteceu? Por favor. Quando Jesus vem, aparece para eles, especialmente no Pentecostes, então, aí abriu o entendimento. E eles viram como eles tinham entendido tudo errado. Como eles tinham idealizado o Messias, achando que ele seria um imperador que iria libertar o povo de Israel dos romanos, tudo aquilo, né? Estava tudo na Bíblia. Aliás, 9 meses antes de Jesus morrer na cruz, ele começa, se você já leu com atenção os evangelhos, você percebe que ele começa a insistir nisso,
o Filho do Homem vai ser preso. Importa que o Filho do Homem seja levado às autoridades e vai morrer. E eles começam, não, senhor, para com essas coisas aí, não tem nada a ver. Né? Pedro até chega a tentar convencer Jesus de não fazer isso. Aí Jesus está sendo usado por Satanás, meu amigo. Eu vim para isso. Eles não entenderam. Depois eles vão entender e, era isso. E dali o cristianismo começa a explodir. Porque agora eles tinham um Deus vivo, o Messias verdadeiro das Escrituras, né? E deram a vida por isso. Então dá para dizer que o cristianismo nasce de um desapontamento. O desapontamento da cruz. De modo semelhante, o adventismo, milerismo, adventismo depois, nasce de um desapontamento. O desapontamento de 1844. Ou para onde foram as multidões que estavam ali? 50 mil pessoas, 1 milhão de expectantes ali, para onde foram? Voltaram para suas igrejas, alguns abandonaram a fé, outros não quiseram saber de mais nada, mas um punhadinho de pessoas, entre eles Joseph Bates, Tiago White, Ellen White, John Andrews, Hiram Edson, esses nomes aí, essas pessoas, com histórias fantásticas, né? Eles estavam lá chorando e clamando, Senhor, explica para a gente o que aconteceu. Refizeram os cálculos, está tudo certo, o que aconteceu? Aí na manhã do dia 23 de outubro, Hiram Edson, que era um milerita muito fiel, um pastor na prática, né? Porque ele estava ali tentando orar com um grupo, orar com outro, consolando, estava atravessando um milharal próximo da casa dele, e lá no meio ele tem, alguns acham que ele teve até uma visão mesmo de Deus. Um insight, uma compreensão, isso explodiu na mente dele. Ele contempla no céu, um conceito que eles não tinham, né? Jesus passando do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário. Aí ele, era isso então, né? Mais ou menos como aqueles discípulos de Emaús, né? Nossa, como é que a gente não entendeu isso? E aí ele começa, gente, eu entendi o que aconteceu. E desse reestudo nasce o que vem a ser depois a Igreja Adventista do Sétimo Dia, organizada em 1860, ali, 63, a Associação Geral, né? O nome da igreja de 1860, é uma história muito interessante, né? Então não é vergonha nenhuma admitir que nascemos de um grande desapontamento, que nos levou a um reestudo, e a um peneiramento também, porque só ficou na peneira aquilo que eles queriam mesmo entender a mensagem. E Apocalipse 10, você já estudou esse capítulo? Você lembra que o anjo aparece para João e diz assim, ó, ele tem um livrinho aberto, se está aberto é porque estava fechado. E qual é o único livro da Bíblia que estava fechado? Daniel, então só pode ser Daniel. O anjo tinha um livro aberto e diz, um livrinho, Daniel tem só 12 capítulos, um livrinho aberto diz, Daniel, pega e come. Daniel, João, pega e come. João não desobedeceu, ele obedeceu, não fez nada errado. Aí quando ele come, o que diz a profecia? Foi doce na boca e amargo no ventre. Claro que foi doce falar da volta de Jesus para perto, para próximo. Pensa que doçura. Jesus está voltando daqui a 10 anos, 5 anos, 3 anos. Tantas pessoas que perderam seus entes queridos, morria muita gente de pneumonia, de um monte de doenças, né, naquele tempo. Toda a família tinha pessoas que tinham morrido. Quanta gente ansiando pelo reencontro. E aí quando acontece, e vem o entendimento, né, da coisa, que amargo, que triste. Mas aí o verso 11 de Apocalipse 10 diz assim, importa que profetizes ainda a muitas nações, tribos, línguas e povos. Se eles tivessem lido com atenção o verso 11, talvez, não vou dizer bobagem, porque na verdade estava profetizado que eles iam passar por isso, né? Mas talvez alguns pudessem compreender que não vai parar aqui. Depois disso nós vamos ter que pegar para o mundo todo. E a igreja então ela surge com esse propósito. Importa ainda que profetizes a todo mundo sobre essas verdades. Nós somos herdeiros disso aí. Nossa identidade está ligada a isso aí, né? Apocalipse 10 nós cremos que descreve bem essa história, essa realidade. Aqui eu acho que eu vou mostrar para vocês. Dá para liberar o áudio? É um pedacinho só daquele grande vídeo que a gente fez lá na fazenda do Miller, para deixar vocês com um gostinho de querer ir lá. Tá bom? Não há vergonha nenhuma em pensar que o movimento nasce de um desapontamento. Porque nós temos um antecedente histórico. Dentro dessa mesma profecia. Na mesma profecia, Daniel 8,14, né? E 9. Quando termina os 490 anos ali, exatamente. Na morte, aliás, na metade da semana, diz a profecia, faria cessar o sacrifício. O que é esse fazer cessar o sacrifício? Cristo
Morreu. E quanta gente esperava que ele fosse o Messias, que iria ocupar o trono de Davi, expulsar os romanos e ser um libertador político. Muita gente idealizou esse Messias, Aquele e quando ele morre na atrás cruz, é o o que eu desapontamento foi falei. terrível. Ele orou. Nós esperávamos, As árvores, os discípulos de Emaús, nós esperávamos que fosse ele que fosse nos libertar, e já faz 3 dias que ele morreu. Então, a morte de Cristo na cruz acabou sendo uma espécie de Decepção. peneira também, né? Sim. Decepção, claro, e uma peneira de que Tá bom, como eu já expliquei isso aí, não precisa falar de novo, né? E eu já estou aqui ao vivo falando. Então, aquele bosque lá é onde o Miller foi para orar, né? Então, fica aí o convite, tá? Assista o vídeo inteiro. Eu acho que eu coloquei assim, do desapontamento à esperança, acho que foi esse o título, tá bom? E um irmão lá da igreja, pastor Eleazar é um amigão, né? A gente sempre fez vídeos, a live juntos, né? É o homem do copo do palmito, né? Todo mundo levava um copinho para tomar água durante a live, que durava 2, 3 horas, e eu vou me hidratar mais. Ele pegava um copão de palmito assim, mandava água, né? Aí ficou o apelido dos 4, né? Os 4 cavaleiros do copo de palmito. E ele foi chamado para ser pastor nos Estados Unidos, de 2 igrejas lá, e ele levou o copo de palmito na mala. Ele mandou depois, está aqui, gente, ó, tá aqui o copo de palmito, né? Então, um grande amigo, assim, um homem de Deus, um servo de Deus, assim, uma pessoa fantástica, né? E aí, quando eu fui lá fazer uma semana de oração nas igrejas dele, a gente aproveitou então para fazer esse circuito, né? A gente gravou na fazenda do Hiram Edson, né? Eram 5 horas de viagem, mas a gente não podia perder essa chance. E um irmão da igreja tinha um drone, fez cada imagem linda, irmãos. Eu nunca vi nenhum vídeo que tem imagem da pedra da Rocha da Ascensão de cima da fazenda do Hiram Edson, do Milharal, o drone indo por cima ali, olha, ficou, não é profissional, assim, né, da Novo Tempo, que as câmeras também não eram, né, grande coisa, mas ficou interessante, né, especialmente com essas imagens aéreas ali, ficou bem legal. Tá no meu canal, Michelson Borges, né, no YouTube, aí você procura no buscador lá, coloca Hiram Edson, mostra da fazenda do Hiram Edson, e esse aí eu acho que é do desapontamento à esperança. Mas se colocar Guilherme Miller também deve aparecer esse vídeo aí, tá bom? Deve ter uns 40 minutos por aí, mais ou menos. Essa figura, apesar de eu estar falando do primeiro Guilherme, tem outras figuras que tem que falar. E vão ficar muitas para fora também, né? Não tem como falar de todos. Mas a Rachel Oakes Preston é uma figura importante, nem sempre lembrada. Ela era uma batista do 7º dia. E que se torna uma milerita. Ela também aguardou Jesus voltar, passou por todo esse processo aí, né? E ela se mudou para uma região chamada, a cidade chama Washington, mas não é a capital. Lá tem essa coisa, né? Várias cidades americanas têm o mesmo nome. Aí você tem que saber qual é o estado. É Washington, do estado de New Hampshire. E ela está ali ouvindo o sermão, parece que era uma santa ceia até, do pastor Frederick Wheeler. E ele fala sobre os mandamentos de Deus ali durante a pregação dele. E ela escuta aquilo, respeitosamente aguarda. Quando chega a saída, ela chega para o pastor e fala: pastor, gostei de tudo, mas tem uma coisa que o senhor falou errado. Ela foi firme, né? O senhor falou do domingo como dia de guarda. Não é. Na Bíblia, olha aqui, ó. E começou a mostrar para ele. É o sábado. O pastor Wheeler era um homem tão sincero que ele aceitou. Ele aceitou. Chega um momento que praticamente toda essa igreja se converte ao sábado, tornando-se a primeira igreja adventista do 7º dia no mundo. A igrejinha de Washington, New Hampshire. Quem ouviu falar dessa conversão, dessa igreja toda, foi um senhor, um capitão de navio, muito culto também, muito cristão, chamado Joseph Bates. Parabéns, vocês estão indo bem aí na prova. Joseph Bates. Que biografia também, gente. Que história essa aí. Era um homem rico, culto, dedicou tudo para a pregação da mensagem da volta de Jesus, né? Ele ficou sabendo desse acontecimento na igreja de Washington e pegou um avião e foi para lá. Avião. Chamou o Uber. Ficava a 300 quilômetros da casa dele. Como é que ele foi? Cavalo, carroça, a pé. Foi assim. Foi lá para Washington. Pastor Wheeler, o que está acontecendo aqui? Eu ouvi dizer que o pessoal está guardando o sábado. Vem cá, Bates, vamos conversar. Eles passam ali não sei quanto tempo conversando, estudando a Bíblia, e o Bates volta convertido. Volta para casa. E tem até aquela cena que a gente vai lá nesse local. Não tem mais a ponte, mas tem um pedacinho de terra assim para o mar, né? Lá onde separa New Bedford de Fairhaven, em Massachusetts. O Bates está passando aquela pontezinha que tinha na época, aí cruza lá um jovem por ele, amigo dele.
Capitão Bates, quais são as novidades? Porque ele era um homem muito informado, vivia nos portos do mundo todo, né? Então ele era um jornal ambulante, né? Ele esperava que ele fosse falar de política, de guerras, não sei o quê. Aí ele fala assim, quer saber quais são as novidades? O sábado é o dia do Senhor. E vai para casa. E depois dá um estudo bíblico para esse rapaz. Ele se torna o primeiro converso do que viria a ser o pastor Bates. Esse rapaz se converte, se torna adventista, guardador do sábado. Muito bem, aí agora Bates já cria na volta de Jesus, guardava o sábado, já era um reformador de saúde, mesmo antes de Ellen White ter a visão dela, porque ele já era uma pessoa que proibia de tomar pinga no barco dele, não deixava tomar bebida alcoólica, proibia de fumar, ele já era um reformador de saúde, antes mesmo. Ele tem um sonho de Deus, e Deus fala assim, vá para Battle Creek pregar lá. Mas agora eram 1.500 quilômetros, tá, gente? Ele pega um avião, esquece, né? Vai de carroça, de cavalo, né? A cavalo, 1.500 quilômetros. E ele vai para a vila, hoje é cidade, mas era uma vila na época, chamada Battle Creek. Você já deve ter ouvido falar muito de Battle Creek, né? Se tornou um polo adventista, tipo, foi no passado Gaspar Alto, Brusque ali, né? Depois vai se espalhando. E agora, mas prega lá. Para quem? Como? Ele tem uma ideia. Ele vai ao correio e pergunta para os funcionários, quem é o homem mais honesto da cidade? Ah, com certeza é o senhor David Hewitt. Beleza, aí ele pegou, colocou no Waze, no GPS, né? Não, ele foi atrás, aí encontrou a casa do senhor Hewitt, lá na fazenda, na vila histórica, né? Que fica perto da Andrews, tem ali uma réplica da casa do David Hewitt, e a casa original em que Tiago e Ellen White moraram, né? Pela primeira casa em que eles moraram. Compraram uma casinha pequena, depois ele ampliou um pouco para os filhos terem o quartinho deles, né? Onde ela escreveu O Grande Conflito, tem a casa ali também. Mas aí estava a casa do David Hewitt. O Joseph Bates bate a porta e diz para o senhor Hewitt, bom dia, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Pois não, entre. Ele já estava esperando, de alguma forma. Aí ele toma o de jejum com eles, passa o dia inteiro estudando a Bíblia e no fim das contas a família se converte. Se tornam todos adventistas. Esse local vai se tornar um centro adventista. Ali vão colocar a primeira gráfica, a Review and Herald, né? Primeira escola adventista no mundo, nesse local também. Tudo começa a acontecer por ali. Ellen White e Tiago White se mudam para lá porque ali já era um centro adventista, né? E tudo mais. Algum tempo depois, 1860, estavam ali os líderes da igreja reunidos para escolher um nome para a igreja. Porque até então não tinha nome. E aí alguém diz, Igreja de Deus. Muito vago, todo mundo é Igreja de Deus. Né? Vamos pensar em outros nomes. Aí deram sugestões e tal, até que alguém levantou a mão, eu tenho uma ideia. Pois não, fale. Que tal Adventistas do Sétimo Dia? Todo mundo parou assim. Olha, não é que interessante? Advento, a volta de Jesus, e do sétimo dia, nós somos realmente criacionistas, né? Cremos que o sábado é o dia do Senhor, permanece. Perfeito, ótimo. E votaram, definiram. Sabe quem deu a sugestão? David Hewitt. Foi ele, a ideia foi dele. Então se você hoje é um adventista do sétimo dia, deve esse nome ao David Hewitt, o converso do Capitão Bates. Não é bonito isso, gente? Eu fico maravilhado assim com as coisas, né, de Deus, né? E depois, mais tarde, Ellen White disse que esse nome realmente foi do agrado de Deus, porque ele resume, né, a nossa fé, aquilo que a gente mais tem de precioso, né? Aí está o John Andrews. Ano que vem tem que fazer uma festa aqui na igreja. Façam isso. Estou dando uma sugestão. Ano que vem nós temos duas efemérides, dois eventos marcantes e importantes. Primeiro, são os cento e quantos anos de 1844? Eu sou péssimo em matemática. Calculei, 180? Ou 170? Vai, calculadora aí, vai. 180, né? 180 anos do grande desapontamento, gente. É ano que vem. E faz uma festa junto, que é a seguinte, agora calcula para mim, 2024 menos 1874. Nossa, é tão fácil, né? E a gente ainda... 1874, 150? 150 anos, até, cheguei antes. 180 anos do grande desapontamento e 150 anos do envio do primeiro missionário oficial da igreja para fora dos Estados Unidos, para a Europa, que foi o John Andrews. Aí está ele. A esposa, infelizmente, tinha falecido fazia pouco tempo. Ele estava muito triste ainda, muito abalado. E a Ellen White, ela teve um sonho e ela falou para ele, olha, a sua esposa está salva, né? Se você for fiel, você vai reencontrá-la. E ele se alentou, se animou um pouco, pegou os dois filhos
Aí a foto é antiga, mas aí os filhos já estavam adolescentes, em 1874, e ele vai com os filhos para a Europa. Teve que aprender a falar italiano, aprender alemão, francês. O homem era um gênio também, né? Ellen White disse depois para os europeus que nós mandamos para vocês o nosso melhor homem. Ele sabia de cor o Novo Testamento, gente. Se perdesse o Novo Testamento, ele conseguiria palavra por palavra. E boas partes do Antigo. Aprendeu outros idiomas para poder escrever e publicar Les Signes des Temps, a revista Sinais dos Tempos em francês. E a filha dele também era um gêniozinho, né? A Mary. Ela traduzia também textos e ajudava o pai a publicar. Infelizmente, ela também faleceu. Esse homem sofreu bastante. E ele morreu muito jovem até, de tanto trabalhar. Depois da reforma de saúde veio ajudar esses homens que eu até sei um pouco como é que é dormir pouco e as coisas assim, né? Mas tenho que ler mais. Eles se entregavam demais à missão e acabavam, né? Muitas vezes. O Tiago White morreu cedo também, né? José Amador dos Reis morreu com 40 e poucos anos, de tanto fazer batismo naqueles rios gelados do Rio Grande do Sul. Ele pegou uma doença pulmonar e morreu. Então era assim, eles deixavam gastar pelo Evangelho, né? Então, a sugestão para a igreja de Riacho Grande e para todos que estiverem me ouvindo aí, acompanhando pela internet, façam uma celebração na igreja ano que vem. Um dia da memória adventista, né? Opa! Quem sabe, né? É os 180 anos do Grande Desapontamento e os 150 anos do início das missões adventistas no mundo, tá? Fica aí a sugestão. Depois vá lá no meu canal também, assista esse vídeo, eu estive lá, foi maravilhoso. A primeira igreja adventista na Europa, que fica em Tramelan, na Suíça. Andrews pregou lá. A própria Ellen White esteve lá na inauguração dessa igreja. Então é uma casinha de madeira bem humilde, está lá preservada até hoje como museu da nossa igreja, né? Então assista depois no canal lá também, a primeira igreja adventista na Europa, resultado do trabalho de Andrews e outros, né? Vamos lá, que o tempo não para. Vamos para o segundo Guilherme Bells, o imigrante que descobriu o sábado. A história é muito interessante, né? Ele veio para o Brasil em 1875. Essa história eu conto com mais detalhes aqui no meu livro. Aí já é sobre o Brasil, né? A história de Bells e de Stein estão aqui no meu livro. Ali a primeira edição e a atual, ok? Fica o convite para vocês lerem também. Tudo começa em 1880, quando um jovem imigrante lá, todos eram alemães, né? Ali na colônia de Brusque, o Brasil teve algumas colônias alemãs, especialmente no sul. Aqui em São Paulo também teve, né, colonização alemã. Minas Gerais também, Teófilo Otoni, aquela região também é e Espírito Santo, né? Então, no início, a nossa obra começa entre os alemães. Por quê? Porque já eram protestantes e porque sabiam ler. Por isso. E basicamente a obra começa com publicações. Então é difícil alcançar os brasileiros antes de 1900, quando a CPB começa seu trabalho no Brasil, publicando em português. Até então ficava limitado a essas colônias, por esse motivo. Aí um rapaz briga lá em Brusque, acha que matou o oponente, foge, porque não queria ser vingado ou preso, e embarca no navio clandestinamente de volta para a Alemanha. E nós cremos que numa das escalas, possivelmente na Inglaterra, porque já tinha um centro ali de distribuição de literatura adventista, John Loughborough e outros missionários passaram um tempo lá, despachando muito material para o mundo todo, né? Então, vejam, com poucos recursos, mas eles davam do bolso, eles trabalhavam para pagar isso, imprimiam revistas e mandavam para o mundo todo de graça, para levar a mensagem. Nessa escala, possivelmente, o Borchardt, que é esse jovem que estava fugindo, ele é abordado por missionários adventistas, que perguntam para ele: você está vindo do Brasil, ok? Ele já ficou com medo, né? Deve ser a polícia, a KGB. Por quê? É porque nós somos missionários adventistas e queremos mandar literatura para lá, de graça. Tem alguém que tem interesse lá? Você conhece alguém? Olha, meu padrasto, Carlos Drefk. Ele é protestante, é luterano, ele gosta de ler, se quiser, mandar para ele. Aí pegaram o endereço. Depois de alguns meses, um pacote com selo de Battle Creek, você já sabe agora, né? Battle Creek, aparece ali para o senhor Carlos Drefk. Vem parar nesse porto aí, essa foto aqui é do porto de Itajaí, dos anos 1900, navios a vapor ainda, tá vendo, com aquela roda lá, e dali o pacote é despachado para Brusque, via Rio Itajaí Mirim, o Rio Itajaí, Açu, que é quando encontra o Mirim com o outro e forma o grande Rio Itajaí. Vai até Brusque, lá no casarão da família Hort, esse casarão existe até hoje lá,
infelizmente não pertence à igreja. Era uma venda, uma mercearia, local de recebimento também de pacotes, de encomendas, né? Chega lá um pacote para o Carlos Dreyfus. Aí mandou chamar o homem, né? Todo mundo curioso, Estados Unidos, né? O que tem aqui dentro? Todo mundo curioso, né? Não era todo dia que chegava uma embalagem de fora, assim, né? Aí chamaram o Dreyfus, ele chega lá, ficou preocupado, vai que é uma cilada, né? Vai que é uma carta-bomba. Ele ficou com medo de ter que pagar a conta, na verdade. Aí o pessoal, mas está pago o selo aqui, senhor, abra logo isso. Aí o Dreyfus, tá bom, relutante, ele abriu o pacote, tinha 10 revistas em alemão, com a inscrição de capa Stimme der Wahrheit, quer dizer, a voz da verdade. Revistas adventistas, que falam sobre a mensagem adventista, né? Tinha 10, ele pegou uma para ele, deu a outras para os demais, e aí começou tudo, gente. Começou tudo. 1880. Por 15 anos, a pregação do evangelho no Brasil foi feita por publicações. Quando chegou aqui o primeiro comportor, que foi o Augustus Stauffer, já tinha um monte de gente convertida. Guardando o sábado, não comendo mais carnes imundas, esperando Jesus voltar. Aí ele disse, mas como que é isso? Aqui, eu comprei esse livro aqui, comprei essa revista, ganhei e tal, né? Tem um fenômeno interessante também, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é o seguinte, né? Livros, revistas continuaram chegando, né? E aí chega um momento que o Carlos Dreyfus, que preocupado com a conta que podia vir, cancelou. Aí entra em cena um professor polonês chamado Chick Widowicz, pode mandar para mim. Durou pouco tempo, também ele cancelou. Aí entra um terceiro, esse é interessante, o Friedrich Dressel, era um alcoólatra, um alemão jovem, alcoólatra, professor, veio para o Brasil, talvez até expulso da Alemanha, e ele pensa assim, opa, oportunidade. Ele põe o nome dele, passa a receber as revistas e troca nas vendas por cachaça. E tem mais. Qual é o interesse do vendeiro lá, do comerciante? Papel bom para embrulhar mercadoria. Ele arranca as páginas, aí a pessoa ia comprar sabão na venda lá e levava para casa o sabão e a mensagem adventista. Olha que incrível. O Belz, o Guilherme Belz, foi um desses. Imagina ele um dia indo lá para comprar tempero, comprar alguma coisa assim, né? Porque eles faziam trocas também, eles plantavam alguma coisa e trocavam na venda por outras coisas que eles não tinham. Em alemão era o troque, corruptela da palavra troca, né? Então eles iam para lá, aí imagina o Belz voltando para casa com a sua carroça cheia de coisas, e chega em casa e ele, o que é isso aqui? Em alemão, a língua materna, um apego, né? Uma página em alemão. Aí ele começa a ler e ele fica, quê? Que mensagem é essa? Ele vai à casa do irmão dele, o Karl, vê na estante um livro, Gedanken über das Buch Daniel, comentário do livro Daniel Apocalipse, de Daniel, comentário sobre o livro Daniel. Aí ele pega, só que na hora de pegar o livro, a mão grossa, talvez de lavrador, né? Escapa o livro e cai no chão. E se abre num capítulo, a mudança do sábado para o domingo. Ele lembrou da infância dele, porque na Pomerânia, onde ele morava, a família Belz é de origem judaica, interessante isso. Não sei se é por causa disso que ele tinha alguma coisa de lembrança de sábado. E ele estava lá estudando a Bíblia, eram luteranos, né? Lendo a Bíblia, criança ainda, ele encontrou o sábado. Aí ele, mamãe, por que nós não guardamos o sábado? Aí a mãe dele, talvez tenha chamado o pastor, não sei, deram aquela explicação que a gente conhece muito bem, né? Não, isso aí já foi abolido, então a nossa tradição é o domingo e vamos ficar com o domingo mesmo. Tá bom, criança, aceitou. Anos depois, muitos e muitos quilômetros de longe né, da sua casa, no Brasil, ele se depara de novo com essa coisa, o sábado. Ele pega o livro emprestado, vai para casa, pega a sua Bíblia em alemão, põe ali o lampião, ele trabalhava em serraria, né, para cortar madeira, e alguma coisa também eles faziam de plantação, né? E certamente ele virou noites com isso, estudando. Chega um momento que em 1890 ele passa a guardar o sábado. E ele convida a esposa também. Querida, eu estudei a Bíblia e é isso mesmo, é o sábado. Ela também aceita. E começa também a evangelizar os filhos. Os filhos solteiros que moravam com eles passaram a guardar o sábado. Os casados levaram um pouco mais de tempo, uma nunca aceitou. Teve um que aceitou porque houve um milagre de cura da esposa. Não vou ter tempo de contar os detalhes, mas então você vai saber aqui, né? Histórias lindas, né? Ele se torna então o Guilherme Belz, o Wilhelm Belz, o primeiro guardador do sábado convertido pela literatura adventista no Brasil. Ok? Tanto quanto a gente saiba. Muito bem. Deixa eu contar mais uma história só também. Lembra da casa do casarão Hort lá, onde foi aberto o pacote?
O dono era David Hort. O filho, que tinha uns 10 aninhos na época da abertura do pacote, chamava-se Adolf Hort. George não sei o que, Adolf Hort. Mas aí todo mundo conheceu mais como Adolf Hort, no Brasil. Ele era bem novinho, né? Ele viu ali o pacote ser aberto e tal. Foi o primeiro testemunha, né? Que depois se converte, que teve lá naquele momento especial em 1880. 10 anos depois, o Adolfo ali, o Adolfinho, né? Ele cresceu, ele se tornou um jovem muito brigão, muito bravo, um alemão de sangue quente, né? E ele falou assim, ó, que história é essa de ter um povo lá em Gaspar Alto guardando sábado? Que igreja é essa? Igreja de alemão é só luterana e pronto. Aí ele chama um amigo para ir lá quebrar tudo. Olha o tipo, né? Aí eles vão lá a cavalo, né? Sobe a serrinha, Brusque para Gaspar Alto tem uma serra para subir, uma montanha, né? Que fica lá num vale entre as montanhas, lá em cima, não sei quantos já foram lá. E vale muito a pena ir lá porque parou no tempo. Né? Aquilo lá, você vai para lá, parece que você voltou 100 anos, 100 e poucos anos. Aí ele chega lá com um pedaço de pau e de pedra, estava tendo culto na igrejinha de madeira, e ele ouve alguém pregando. Pena que a gente não sabe o que estava pregando, quem estava pregando, não sabemos mais. Eu sei que o que a gente sabe é que ele chega ali e diz assim para o amigo, vamos embora. Como assim? A gente não ia quebrar tudo? Vamos embora. Isso mexeu comigo. Aquelas palavras mexeram com ele. Aí eles voltam, e o Adolfo começa a estudar a Bíblia com a esposa dele, a Emma. E depois de algum tempo ele também se converte, se torna um guardador do sábado. E sabe por quê? Eu dediquei um capítulo para ele no meu livro, porque eu acho a história dele assim uma ironia fina. Em que sentido? Ele queria acabar com a igreja, né? Queria quebrar tudo, destruir a igreja. Aquele lá no andaime, lá mais no alto, sabe quem é? Ele. Se tornou um construtor de igrejas. Adolfo Hort. Ajudou a construir algumas igrejas. Tornou um homem manso. Aprendeu os remédios naturais, ele ajudava a curar as pessoas da comunidade. Pessoa assim, muito bondosa, líder da igreja, foi até líder da associação daquela época, né? A Associação Catarinense Paraná-Santa Catarina, eu acho que era isso. Que incrível, né? O que Deus faz na vida de alguém, né? Então por isso que eu gosto da história dele. O homem que queria destruir a igreja passou a construir igrejas, né? É muito legal. Bom, aí está o rio. Deixa eu ver, só um pouquinho para vocês. Aí está o cartaz da última expedição que a gente fez, né? Lá para Gaspar Alto e Brusque. Estou aqui na cidade de Brusque, atrás de mim o famoso casarão Hort. Só um detalhe, aí eu estava correndo um certo risco, porque o dono do casarão, ele não gosta muito da gente, dos adventistas, e quando vai lá ele xinga, é uma pena, eu oro por ele, e por isso que ele não vende para nós, ou se ele coloca um preço nas alturas, e aí fica impraticável, porque esse casarão aí seria o museu, né, o museu do Adventismo no Brasil. Seria um local muito especial para visitação. Aí no dia estava tudo fechado, eu disse, vou gravar um vídeo aqui na frente. Podia levar uma panela na cabeça, porque ele vende panela. Mas deu certo, deu certo. Eu não invadi o terreno também, eu fiquei na estrada. Eu não ia também tomar essa atitude, né? Mas aquele casarão é o próprio, atrás de mim lá, tá? Só mostrar um pouquinho para vocês. Neste momento eu estou aqui na cidade de Brusque, atrás de mim o famoso casarão Hort, aqui no bairro Dom Joaquim, que tem um significado muito importante para a igreja adventista no Brasil. Aqui foi aberto o primeiro pacote de literatura adventista enviada por Battle Creek, revistas em alemão Stimme der Wahrheit, 10 exemplares que começaram, por dizer assim, a obra adventista no Brasil. Em 1880, eu trouxe, juntamente aqui com o blog, o canal Mapa na Mão, trouxemos aqui um grupo de expedicionários, de pessoas interessadas nessa história. Realizamos a segunda expedição Trilha dos Pioneiros. Tá bom. Depois aí eu vou mostrar ali o rio Itajaí-Mirim, onde foi feito o segundo batismo do Brasil, porque o primeiro foi em Piracicaba. Deixa eu explicar esse detalhe, né? Por que foi em Piracicaba e não lá? O pastor Westphal, que foi o pastor que veio fazer os batismos, que quando chegou o comportor Stauffer, e mais algumas pessoas para comportar por aqui e evangelizar. Aí começa a encontrar um monte de gente convertida já, porque durante 15 anos a literatura foi fazendo o seu trabalho, né? De 1880 até 1895. Aí eles mandam uma carta para o pastor Westphal, que estava na Argentina, porque a obra adventista começa no continente, na Argentina, ok? Lá onde hoje tem a UAP, a Universidade de Del Plata. Aí o pastor Westphal veio para o Brasil para fazer os batismos de pessoas que estavam prontas já, né? Só que o barco, o navio, naqueles grandes navios, não paravam em Itajaí, paravam no Rio de Janeiro.
Porto Maior e tal. Aí ele desembarca lá, tem o processo de quarentena. E sabendo que já havia também conversos no interior de São Paulo, Piracicaba, Indaiatuba, Rio Claro, ali mais perto de onde eu moro, ele veio para cá, obviamente. Por que ele iria primeiro para o sul, que é bem mais longe, para depois vir para cá? Ele vem para cá, aí ele conhece o Stein, o Guilherme Stein Jr., os pais dele e outros já convertidos também. O Guilherme Stein se converte lendo um livro Der Grosskampf. Que livro é esse? Grande Conflito. Né? Lendo o Grande Conflito, em alemão, ele se converte. O Stein. E aí o pastor Westphal batiza o Guilherme Stein Jr. no Rio Piracicaba. Por isso que ele é o primeiro batizado no Brasil, apesar de não ser o primeiro converso. Entenderam agora a logística, né? Feitos os batismos aqui em Piracicaba, o pastor Westphal pega um avião, ele pega um cavalo, uma jumenta, uma coisa assim, burrinho, né? E vai para lá. Eu viajo todo ano para lá para ver os parentes. A gente leva um dia inteiro, quase 12 horas de carro, para ir para Florianópolis, Criciúma, que é onde eu nasci, né? Um dia inteiro na estrada. Ele levou alguns dias, né? Fazendo esse trecho aí. Eu não consigo nem imaginar, gente. Eu fazendo esse caminho a cavalo. Não consigo imaginar. Mas era assim, era disso que eles eram feitos. Se era para salvar uma alma, para batizar uma pessoa, eles viajavam muitos quilômetros. E o pastor Westphal, ele tem um livro em que ele conta as memórias dele. E só um detalhe aqui também. A gente vai lembrando e dá vontade de contar, e outros eu tenho que me segurar para não contar, porque senão ele vai até a noite. Quando ele estava no Brasil, a filhinha dele, bebezinha, ficou doente. E a esposa mandou várias cartas que nunca chegaram. Correio daquela época, né? Nunca chegaram. Quando o pastor Westphal, Frank Westphal, grava esse nome, foi o primeiro pastor adventista a vir para o Brasil. Não ficou, mas veio fazer os batismos. Frank Westphal. Ele volta para a Argentina, ele fica sabendo que a bebezinha tinha falecido. E aí, qual seria o teu sentimento? Você se revoltaria contra Deus? Deus, eu estava lá pregando o evangelho, fazendo a tua obra, e a minha filha morre, e eu nem me despedi dela. Não foi esse o sentimento. A esposa depois escreveu um parágrafo que toda vez que eu leio eu choro. Ela fala assim, eu vou parafrasear, né? Ela fala assim: foram muitos anos, às vezes dormindo ao relento, às vezes dormindo em colchão de palha com pulgas, tomando sol, tomando frio, passando fome. E ela não colocou isso, mas inclusive perdendo a filhinha, né, para uma doença. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria um trabalho ainda melhor para o meu Deus. Arrepia, gente. É de arrepiar. Eram pessoas assim que a gente tem inveja no bom sentido, né? Não media esforço para fazer a obra de Deus. Eu faria uma obra melhor para o meu Deus. Bem, Guilherme Stein. Faltou alguma coisa que eu estava contando e acabei esquecendo? Que depois... Não, né? Então ele batiza o Stein aqui, está aí na tela, Guilherme Stein. Esse rapaz é de quase milionário a primeiro batizado. É o título que eu vou dar para a sessão que tem que ver com o Guilherme Stein. Por quê? Porque ele se casa com a Maria Krahenbiel Stein depois, né? Maria Krahenbiel era filha do a primeira fábrica de ferragens de São Paulo. Tem até hoje de Piracicaba lá, fazia carroças, ferramentas, né? Estava crescendo, prosperou demais, o pai era rico e ele seria milionário, porque o Guilherme era muito inteligente e o pai da Maria queria deixar para eles o negócio, para eles administrarem. Ele podia ser milionário. Tem até hoje a fábrica Krahenbiel lá em Piracicaba. Tirei uma foto bem na frente assim do estabelecimento lá. Mas aí nesse momento ele já estava convertido, já tinha lido o livro e ele diz: obrigado, meu sogro, mas eu quero ser um missionário. E ele vai comportar. Olha só, né? Que coisa. E aí o Stein, pra você ter uma ideia de como ele era brilhante, ele leu o livro Caminho a Cristo, de Ellen White, em inglês, e disse: está muito mal traduzido esse livro aqui, eu vou traduzir de novo. A tradução que a gente tem até hoje, agora já passou por revisões, né? Mas a tradução que durou muitas décadas era do Stein, porque ele viu a primeira e não gostou. Ele, vou traduzir esse livro aqui de novo, para ficar melhor. Foi o primeiro editor, quando a CPB começou seus trabalhos no Rio de Janeiro, né, na Rua do Ouvidor, depois veio para Santo André, né? Quando começou no Rio de Janeiro, o Guilherme Stein Jr. foi o primeiro editor da CPB. O primeiro livro que a CPB publicou é dele, né? Ele foi o primeiro professor também, oficial da igreja no Brasil, dirigiu a escola de Gaspar Alto, a escola de Curitiba,
que mais que ele foi primeiro? Primeiro, um monte de coisa, né? Só tinha ele. Assim, com capacidade, né, intelectual assim, para produzir, para escrever e tudo mais. Foi um grande missionário, né? Isso aqui é interessante, né? Posso contar? Dá tempo? A gente tem que gravar uns podcasts aí depois na sequência, né? Eu quero que você me diga se Deus não existe, com esse negócio que aconteceu ali. Um dia, estava lá o Roberto Conrad, que hoje canta no quarteto Arautos do Rei 7.5, né? Mas foi cantor também do Arautos do Rei lá no passado, né? Estava andando lá pelo Rio de Janeiro e foi visitar um sebo, uma loja de livros usados que ele sempre gostava de ir visitar, para comprar alguma obra rara. Aí ele está ali no sebo, de repente na estante ele vê um livro grosso, assim, com uma capa velha, e achou, isso aqui é interessante. Aí ele pega uma Bíblia em alemão e hebraico. Nossa, foi ver a data ali de publicação, 1800 sei lá o que, né? Bem antiga. Que legal, acho que eu vou levar. E aí quando ele abre assim, aí é que ele levou mesmo. Tinha uma assinatura. Você vai ver já aqui, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tinha uma assinatura lá. Você consegue ler ali embaixo? Guilherme Stein Filho. Uma Bíblia em alemão e hebraico. O Guilherme Stein, ele conhecia 40 idiomas. Eu comparo com o John Andrews, o nosso John Andrews. Ele lia fluentemente hebraico e grego, pra você ter uma ideia. E ele não estudou muito, formalmente, né? Era um autodidata. Quando o Conrad viu isso, ele, não, é minha. Comprou e queria guardar. Mas o Espírito Santo foi incomodando ele. Não posso ficar com isso aqui para mim, né? Aí ele sabia que lá em Brasília tem o Centro da Memória, o Centro Cultural da Sociedade Criacionista Brasileira, Dr. Rui Vieira, né, que é um ícone também da igreja, né? Está bem idoso já. E lá tem um espaço reservado à memória de Guilherme Stein, que foi o primeiro criacionista também no Brasil, a publicar uma obra criacionista no Brasil, em 1919. O Conrad liga para o Dr. Rui Vieira e diz, eu tenho um tesouro aqui comigo. Aí ele explicou o que aconteceu, tal. Foram lá, pegaram a Bíblia e colocaram lá naquele museu. É a que eu estou segurando ali, ó. É um tesouro, né, um patrimônio. Aquele busto ali é do Guilherme Stein. Qual é a probabilidade de um adventista que conhecia a história da igreja, não bastava ser só um adventista, sabia quem era Guilherme Stein, estar andando a esmo pelo Rio de Janeiro, entrar no sebo e encontrar a Bíblia que pertenceu a Guilherme Stein? Se você disser que Deus não existe, eu vou dizer que você é sei lá o que você seria, né? Nem eu, nos meus tempos de cético, não acreditaria num acaso tão grande, né? Essa Bíblia pertence agora a nós, né? Está lá no museu lá. Que coisa linda, né? Pertenceu ao Guilherme Stein. Está ali o texto hebraico, né? E lá do lado alemão, e ele estudava essa Bíblia. Tem vários papeizinhos nela assim colados com a letra dele. É fantástico. Ele é esse aqui da direita, tá? Mais alto. Do lado está a esposa, Maria Krahenbel. Aí essa aqui já eles aposentados, né? Guilherme Stein. Como eu queria ter conhecido esse homem, né? Seria um privilégio, né? Mas ele faleceu na década de 40, se eu não me engano, por ali, né? 50? Década de 50? Ok. Demoraria muito para eu nascer, ainda. 20 e poucos anos depois. Então é isso, né? Gente, quando eu estudo sobre essas pessoas, a obra que fizeram, eu percebo algumas características comuns a todas elas. E o que mais destaca é o amor pela Bíblia Sagrada e a seriedade com a verdade revelada. A pessoa é capaz de viajar 1.500 quilômetros a cavalo, a pé, para dar um estudo bíblico. A pessoa é capaz de viajar 300 quilômetros para saber o que estava acontecendo lá, o que eles estão estudando. O homem viaja passando frio. Quando ele voltou para a Argentina, ele parou no Rio Grande do Sul, não tinha mais dinheiro e comprou uma mantinha só para suportar o frio de lá. E não podia ir na primeira classe, obviamente, ele ia deitado num banco de tábua no navio, com aquele mantinha lá, e foi para casa, para vir aqui batizar pessoas. Por isso que eu não tenho coragem de negar, quando me convidam, quando me pedem, eu não tenho coragem, porque eu tenho carro, eu tenho roupa que me esquenta, nós temos um templo maravilhoso aqui. Eles não tinham nada disso, eles não tinham internet, não tinham nada, mas fizeram tanto por Jesus, tanto pela causa, né? Eu fico pensando então, se nós temos tantos recursos, o que temos que fazer?
muito mais. E levar a sério a Bíblia. Hoje nós estamos num tempo em que as pessoas estão brincando com a salvação, relativizando a Bíblia, se atrevendo a recortar a Bíblia, ou dizer que, como eu falei de manhã, né, algumas partes não são inspiradas, outras são. O que é isso? É uma vergonha quando a gente analisa o que eles fizeram com respeito para com a Bíblia e o que tem alguns feito hoje em dia com a palavra de Deus, não é verdade? Então a minha oração só pode ser a seguinte: Senhor, coloque em mim o mesmo espírito, coloque em mim essa mesma garra, essa mesma perseverança, para que com os recursos que temos hoje a gente possa fazer o quê? Terminar o que eles começaram, terminar essa obra. Eu quero muito conhecer, não pude conhecer aqui, né? Mas em breve eu quero conhecer. Quero conversar muito com o Guilherme Stein lá no céu, quero conversar muito com o Guilherme Bells, com o Miller, então quero. E um dia, quem sabe, se o Newton se salvou, assistir um sermão do Isaac Newton. Viu só? Uma palestra de Isaac Newton, né? Depois de abraçar Jesus, eu quero conhecer esse pessoal todo aí. Hiram Edson, Andrews, Ellen White, Tiago White. Quanta conversa boa vai ter no céu. Monotonia, pode esquecer, não vai ser lá não. Né? É isso. A nossa identidade depende de nós conhecermos bem essa história, preservarmos esse legado e avançar no mesmo espírito. Terminar o que eles começaram. Tá bem? Amém. Vamos concluir com uma oração então? Convido os irmãos a ficarem em pé comigo. E também os convido a ler os livros, né? A casa tem um livro chamado Adventismo, que conta, o Dr. George Knight, conta toda essa história do millerismo, né, e tudo mais. Temos boas obras assim, sobre a história da igreja. É importante conhecer isso aí. Só um detalhe, pode ficar em pé mesmo, eu falo isso rapidinho. Uma coisa que eu percebo assim também de coincidência, Jesus-cidência, né? Ali é uma foto da Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, onde o Adventismo floresceu. E aqui é uma foto da região do Vale do Itajaí, lá acho que é Blumenau, Brusque, ali em Santa Catarina, né? Por que a obra começa lá na Nova Inglaterra e aqui começa entre os alemães? Eu já falei um pouquinho, mas eu repito, né? Porque ali havia pessoas, lá no norte dos Estados Unidos, no nordeste, onde o protestantismo americano nasce. Os puritanos chegam lá com Mayflower, lembra da história? E ali começa a surgir, né, o protestantismo americano, que amava a Bíblia de todo o coração. Lá no sul a mesma coisa, nas colônias alemãs a mesma coisa, entre os protestantes. O Adventismo nasce entre pessoas que amavam a palavra de Deus. E vai terminar com pessoas que amam a palavra de Deus. É isso que eu vejo e é nisso que eu creio. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida desses bravos homens e mulheres que no passado dedicaram tudo, tempo, recursos, talentos, dinheiro, para fazer avançar a pregação do Evangelho. Obrigado porque, como disse Paulo em Hebreus, mesmo após a morte, eles ainda nos ensinam lições, a vida deles ainda nos fala, nos motiva, nos inspira. Que nós possamos, Senhor, batizados pelo Espírito Santo, concluir a obra que eles começaram com tanta coragem. Possamos usar os recursos que temos hoje à disposição para avançar com essa mensagem. E que todos aqui permaneçam firmes nesse caminho, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, como diz a Bíblia, mas avancemos sempre até aquele dia em que Cristo nos dará a recompensa, o galardão final. Nós vamos conhecer esses pioneiros, esses missionários, teremos muito o que conversar, vai ser maravilhoso. Eu te peço a Deus que tu coloques também no coração dos irmãos desta igreja esse espírito missionário e que os irmãos aqui de Riacho Grande também cumpram a sua missão aonde quer que tu os enviares. E que essa nossa identidade cristã, bíblica adventista, seja sempre preservada, com amor, com dedicação e com responsabilidade. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém.